Tema proposto, então, para nós, mensagem de hoje, é possível mudar. Atos 9, de 1 a 6. Eu leio, Almeida Corrigida Fiel, a versão que eu estou usando, e você me acompanha. Vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Eu ganhei essa camisa e fiquei pensando nos heróis. Heróis da Marvel. Não posso confundir, né? Porque se eu confundir algum herói que não é da Marvel, alguém até cancela a live e tudo, cai a live. Muda de igreja, pula para outra igreja. Eu anotei, eu não sou bobo. Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, o Homem de Ferro, não pode esquecer. O Homem de Ferro. Cada herói com a sua história, cada herói com o seu drama. E cada herói é gerado numa circunstância diferente, mas sempre uma circunstância de transformação, de mudança. E esses que eu falei, pessoas comuns que passaram por algum processo de mutação forçado, ou algum acidente, como é o caso do Homem-Aranha, como é o caso do Hulk, né? Como é o caso do Homem de Ferro, né? Que seu principal poder é ser rico. Mas cada um com a sua história. E as histórias dos heróis, elas continuam, e seus dramas continuam, porque os heróis, eles interagem com pessoas reais. E ao interagir com pessoas reais, eles vivem as dificuldades da convivência, entender o seu papel no mundo, na sociedade, os seus complexos pessoais, as suas perdas pessoais. Cada herói tem a sua história. Vida de herói não é fácil. E quando nós olhamos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, os personagens, as crianças estudaram esse ano, né, tantos personagens bíblicos, e você, se você conhece a Bíblia, você conhece até lá em Hebreus a galeria, conhecida galeria dos heróis da fé, quando vai mostrando homens e mulheres de Deus que viveram experiências de vida, que enfrentaram desafios. E o texto de Hebreus vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno, porque a maneira como eles viveram foi algo extraordinário. Viveram intensamente para Deus. Viveram intensamente os propósitos, os projetos de Deus. Verdadeiros heróis, de carne e osso, mas heróis.
E quando nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 9, estamos diante do início da história do apóstolo Paulo, conhecido aqui como Saulo. Eu sou apaixonado, vamos dizer assim, pela história do apóstolo Paulo. Alguém que perseguia os cristãos e de quem persegue, ele se torna um perseguido, de perseguidor ele se torna perseguido, ele se torna o nosso maior missionário, ele se torna o autor das 13 cartas, o principal autor do Novo Testamento, ele se torna alguém que escreve para nós aquilo que são as bases para a realidade da igreja de hoje, ainda hoje, e sempre será, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna. Esse é Paulo, que aqui no texto ainda é Saulo, um texto que nós lemos. E eu quero usar esse texto nesse último domingo para mostrar para você que é possível mudar. Esse ano mostrou isso para a gente. É possível mudar. A mudança do apóstolo Paulo foi questionada. Os apóstolos, de certa forma, duvidaram, temeram, olharam para ele e pensaram, será que ele realmente mudou de forma tão drástica, de forma tão rápida? Será que isso é sincero? Mas sim, porque foi algo que o Espírito Santo de Deus realizou na vida dele. E nós, durante esse ano, enfrentamos e passamos por muitas mudanças. Eu falo sem medo de errar, você não é o mesmo do início do ano, você não é a mesma do início do ano. Se você acha que você não mudou nada, essa pandemia não mudou nada em mim, a única coisa que eu posso dizer é que está faltando em você reflexão. Porque muitas vezes nós mudamos e não refletimos a respeito das mudanças que são causadas em nós. Mudanças externas, inevitáveis, que aconteceram ao longo desse ano, e essas mudanças externas, elas transformaram a nossa forma de viver. Lives, reuniões online, ensino online, aqueles ajustes do delay, lá na aula de música, canta um, não canta o outro, desliga microfone, liga microfone, aperta para desligar o microfone, erra o botão e desliga e sai da live, sai da reunião. Você teve que aprender a lidar com tudo isso, home office. Gente que passou a trabalhar mais do que trabalhava, porque agora está online, o patrão pede alguma coisa, 11 horas da noite, meia-noite, você tem que responder. Gente que já acessava, chegava no trabalho de pijama, literalmente, que ia acordar tomando café de pijama ainda, mas já está trabalhando. Todas essas mudanças foram acontecendo. E essas mudanças externas, com certeza, provocaram mudanças internas em você. A diferença é a seguinte, se as mudanças internas foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, se as mudanças internas foram guiadas pela palavra de Deus e você foi passando por todo esse processo de transformação, entendendo verdadeiros valores e caminhando numa direção, ou se você foi se deixando levar, foi se deixando mudar, e aí você diz, não mudei nada. Que nada, você está sendo só mais um boneco do sistema, você está sendo só mais alguém guiado, mais um produto, você está sendo só mais um consumidor, mais um usuário, esse termo que é pesado, você é só mais um usuário desse sistema todo, ou você é alguém que está realmente percebendo as mudanças necessárias e está passando por esse processo, está vivenciando algo novo nesse processo. Eu quero olhar para essa história do apóstolo Paulo e entender que nós precisamos, nós podemos mudar, é possível mudar, e é possível que essa mudança seja algo realmente maravilhoso para nós, quando temos uma direção. Vamos olhar para a vida do apóstolo. A primeira coisa que eu destaco aqui é que ele sai de um religioso e se torna um servo de Cristo.
Ele era um religioso, mas era um religioso de verdade. Alguns diriam um beato, né? Empenhado em cumprir aquilo que ele acreditava dentro da sua religião. Ele não está perseguindo os do caminho, que são os cristãos, à toa, não. Ele está perseguindo porque o cristianismo nasce como uma religião de periferia. Ele está perseguindo porque na mente dele, dentro dos conceitos que ele tinha, aquilo que estava acontecendo, aquele movimento do caminho, era um movimento que deturpava a verdadeira religião. Então ele, como alguém zeloso, ele persegue. Ele está preso aos rituais. Ele está preso àquilo que é religiosidade. Esse é o certo. Então nós vamos fazer isso aqui porque isso é o certo. E ele leva o negócio a sério. Esse é Saulo. Mas ele passa por um encontro extraordinário com o próprio Jesus, o texto nos mostrou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ele diz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Paulo percebe que o que ele está fazendo é perseguindo a Cristo, não a pessoas. Ele está perseguindo o Messias, o Filho de Deus. Ele é impactado. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você é resistente. Você é duro de mente. Mas ali naquele encontro ele tem uma mudança de algo que é pura religiosidade para se tornar um servo, alguém que vive Cristo de forma intensa. Paulo deixa de ser, como a gente dizia antigamente, né? Eu nunca gostei desse termo, porque acaba sendo uma brincadeira comigo, um crente domingueiro. Você já ouviu isso? Minha avó falava isso. Crente domingueiro, e tinha até musiquinha, né? Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Você lembra dessa musiquinha ali? Lia, do Senhor está roubando. Ó, olha lá. Crente domingueiro, porque domingo é dia de estar na igreja. Conseguiu um trabalho, trabalha domingo. E eu sei não sei não. Não vale isso com essa música. Eu também, claro. Porque era um peso de religiosidade. Eu tenho que cumprir. E tem que ir de manhã e de noite. Esse negócio de ficar escolhendo o culto, ó, você fica escolhendo, né? Eu já fui de manhã, à noite, posso ir para o Maracanã ver o futebol. Olha, que seu time vai perder, hein? Maldição para o seu time. Religiosidade. Sem essência. Mas aí na segunda-feira de manhã você vira a chave, né? Vira a chave e vai para o seu trabalho. Aí você faz o seu trabalho, vive do seu jeito, escolhe as suas coisas, define a sua vida. Sábado à noite, quem trabalha no domingo, eu sou um servo do Senhor, virou a chave e vem para louvar. Religiosidade. É isso que Paulo está vivendo. Mas não é uma religiosidade como a nossa, não é uma coisa qualquer, não. Era uma religiosidade de verdade. E aí o que acontece com ele é que, da mesma forma que ele vivia uma experiência religiosa de verdade, ele agora se torna um servo ainda mais intenso. É ainda mais forte, sabe por quê? Porque o encontro com Jesus não é religiosidade. Encontro com Jesus é vida. Encontro com Jesus é vida. E eu não estou dizendo para você que você não precisa vir aos domingos da igreja nem de manhã e de noite, não. Não é isso, não. O que eu estou dizendo para você é que a sua maneira de vivenciar os atos religiosos, a adoração a Deus, o reconhecimento da grandiosidade de Deus, a sua vida de oração, o seu tempo a sós com Deus, o seu estar na vida da célula, se torna vida e não mais uma atitude da sua agenda. É isso que está acontecendo com Paulo. Se você ler Gálatas capítulo 2, verso 20, um dos textos mais lindos, já estou crucificado com Cristo,
E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo entende que ele não tem mais vida se ele não estiver vivendo por Cristo, para Cristo. Tudo é Cristo. E isso não gera perseguição das pessoas que pensam diferente dele. Isso gera amor e sacrifício pelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Muda completamente. Talvez essa seja a nossa principal necessidade de mudança, irmãos. Uma mudança da nossa forma de viver Cristo. Não religiosidade. Porque a religiosidade foi roubada da gente no ano de 2020. O que aconteceu? Tiraram da gente. Ai, que saudade da igreja. Arrancaram da gente. Pastores entraram em crise. Outro dia eu estava conversando com um amigo pastor, ele falou assim, olha, o número de pastores que queria deixar no ministério já era grande, agora aumentou. E eu falei para ele, rapaz, eu devo ser louco mesmo, porque eu me apaixonei mais por esse negócio. Eu percebi que eu gosto mais ainda disso. Eu percebi que existem mais oportunidades ainda. Porque eu percebi que existe muita gente sofrendo sem Cristo. O mundo está pertinho da gente. As pessoas estão precisando receber essa palavra. E Deus me deu a honra de ter a oportunidade de estar numa posição em que as pessoas ouvem o que eu falo. Então a minha responsabilidade aumentou ainda mais. E a minha alegria de fazer isso ainda mais. Ah, é fácil, é molezinha, trabalho pastoral? Claro que não. Claro que não. Oh, tem nada de fácil. Tem nada de molezinha. Mas a vida do apóstolo Paulo também não foi molezinha. E ele disse, eu não vivo mais. A pandemia precisa ter ensinado isso a você, mudado a sua mente. Sabe, nós somos pequenos, vulneráveis, nós não controlamos nada. E por não controlarmos nada, precisamos estabelecer esse relacionamento profundo com Deus e viver nas mãos dEle, tudo para Ele, tudo para a glória dEle. Mas nós vivemos o tempo todo, pensando nos argumentos filosóficos que vamos discutir. De que adiantou o argumento filosófico no meio da pandemia? Nada. E aquela sua agenda maravilhosa, controlada, Você tinha uma cor para cada coisa na agenda, porque você tinha que fazer. Que agenda linda você tinha? Não serviu de nada. Existe um Deus soberano que faz assim, e muda tudo. Aliás, goste você ou não, acredite você ou não, ele não foi pego de surpresa com o coronavírus. Estava tudo na agenda de Deus. Se isso te confunde, se isso te deixa em crise, você precisa ler mais a Bíblia. Porque está tudo na agenda de Deus. Ou você acha que ele deu uma cochilada lá, quando abriu o olho, o coronavírus. E agora, o mundo está de cabeça para baixo? Claro que não. Tudo da agenda de Deus. Então, quando você vive para Cristo, quando você entende que mais do que religião é amar a Deus sobre todas as coisas, é viver para Cristo, as coisas mudam. E aí você olha governos caindo, e aí você olha toda essa crise mundial, e aí você olha tudo isso e pensa, espera aí, existe um Deus acima de tudo isso, e é o Deus que eu sirvo. E vem vacina, não faz a menor diferença, porque Ele continua sendo meu Deus com vacina ou sem vacina, ou se a sua esperança está totalmente numa vacina, você está mal, Percebe o que é viver Cristo? Viver Cristo é a posição que nos traz segurança, rendidos a Cristo. Era assim que o apóstolo Paulo vivia. É por isso que você lê o Novo Testamento, você lê as cartas, e você fica espantado com o movimento que Paulo vai fazendo, a maneira como ele vai seguindo os seus objetivos, porque são os objetivos de Deus para ele, e como ele vai caminhando, e como as coisas vão acontecendo.
E aí você pensa, mas como? Como é que pode ser assim? Claro que pode, porque a vida dele é Cristo. Então ele está sendo guiado, ele está sendo orientado. E aqui eu chego para o segundo destaque que eu faço. O primeiro é isso, de um religioso a um servo de Cristo. Você não pode ser alguém religioso. 2020 tem que ter te ensinado a estabelecer relacionamento com Deus, serviço, encontro, vida em Cristo. E como é que essa vida em Cristo se estabelece? Ela se estabelece quando você se torna um servo, e servos obedecem à voz do Espírito Santo. Servos obedecem à voz do Espírito Santo. É possível mudar, porque a mudança não é algo que você vai fazer. É algo que o Espírito Santo vai fazer. Você só tem que se submeter. Você só tem que obedecer. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É só por isso que é possível mudar, porque existe o Espírito Santo de Deus, que quando nós nos submetemos, nós permitimos, ele provoca em nós mudanças extraordinárias, transformações. E isso surpreende as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque não é nosso, não é força de vontade, não é, porque agora, não é você, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o Espírito. Obediência. Obediência. Se você quer ser alguém diferente em 2021, você precisa tomar essa decisão de se render, de ser alguém que realmente obedece à voz do Espírito, por mais absurdo que isso pareça. Quando lemos a história do apóstolo Paulo, vemos ele tomando atitudes que pareciam insanas, absurdas. E eu confesso que eu tenho pedido a Deus para que mais e mais atitudes insanas, absurdas, que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, aconteçam na minha vida e na sua vida, na vida dos nossos jovens. Porque nós não podemos ser guiados por aquilo que a gente sonha, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente olha a sociedade fazendo e acha lindo. Não, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Gente, isso precisa acontecer. A gente não pode ser guiado por estatística. A gente não pode ser guiado por probabilidades. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando você submete toda a sua vida à voz de Deus, à voz do Espírito. E aí João capítulo 3, verso 8 vai dizer o quê? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, guiado como o vento. Não segue uma direção que é uma direção previsível estatisticamente. Não, é guiado pelo Espírito. Sabe o que isso vai fazer de você? Isso vai fazer você tomar decisões que talvez sejam diferentes daquele caminho que você sonhou. Porque esse era um sonho seu, não era um sonho de Deus. Eu queria tanto estudar medicina. Que bom, é uma profissão linda. Mas talvez não seja o que Deus quer de você. Mas eu vou virar, não sei, cozinheira. Também é uma profissão linda. É isso que Deus quer de você? Seja a melhor cozinheira, ou seja o melhor médico. Não importa, você precisa ser a pessoa que experimenta de um relacionamento com Deus e que obedece. Hoje estava recebendo notícia de missionários lá de Moçambique, né? Ele esteve aqui com a gente, ele e a sua esposa estão em Moçambique fazendo um trabalho lindo. E ele estava contando quando veio aqui, não sei se os irmãos se lembram, ele falando, minha esposa hoje, ela é funcionária do Instituto Federal, e a gente estava orando e falando assim, Deus, ela vai abrir mão, ela tem um excelente salário, já era mestre ou doutora,
ela está com uma vida, a nossa vida está estabilizada, a gente tem um filho pequeno, e a gente vai para Moçambique para viver num lugar onde o saneamento básico falta. E eles tranquilizaram o coração diante de Deus, e eles estão lá. E eu lembro que ele falou que Deus estava fazendo um movimento para que tudo que ela tinha recebido de Deus aqui, tudo que ela tinha aprendido aqui, fosse transportado para lá e pudesse ser aproveitado lá. Meus irmãos, é disso que a gente está falando, quando a gente olha e vê mudança na vida do apóstolo Paulo. Ele ia numa direção e é levado para outra. E tudo isso estava sendo preparado por Deus. Mas ele precisou se render em obediência. Você tem se rendido? Ou seu sonho é uma aposentadoria confortável, ficar lá deitado em berço esplêndido, tomando água de coco em Porto de Galinhas? Nunca fui, dizem que é bom. Olhando para o mar, esse é o meu sonho. Aí tem uma parábola que diz, né? Alma, come, bebe, folga. Derrubarei outros celeiros, construirei outros maiores. Meu sonho é esse. Que isso, meu irmão? Seu sonho é esse? Não pode. Não pode. Seu sonho precisa ser servir ao Senhor de forma intensa. E a aposentadoria tem que vir como motivo de alegria, que você vai ter mais oportunidade ainda de servir ao Senhor. Seja em Porto de Galinhas, porque tem gente lá que também precisa, né? O pessoal que falava isso, eu quero ser missionário na Suíça. Senhor, me chama para a França. Benção ser missionário lá. Vai achando. Vai achando que é benção ser missionário lá. Vai encarar a pedreira que é pregar o evangelho lá. Percebe como às vezes a gente é distorcido? A gente acha que, nada. O missionário na África pode ser mais feliz, porque vê um povo carente que abre o coração e as coisas acontecendo. E o missionário no Uruguai leva 20 anos. Eu estive lá conversando com o missionário, pastor Daniel e irmã Clélia. Ela disse, olha, isso aqui é um verdadeiro cemitério de missionários. A gente recebe gente aqui experiente, que não aguenta ficar 1 ano aqui. A gente leva 10 anos para ganhar uma família para Jesus. Porque o povo é cético. Um dos países com maior índice de suicídios do mundo. Quer ser missionário lá? Se Deus te chama, você vai. Por quê? Porque é lá que você vai estar vivendo a obediência. E foi isso que o apóstolo Paulo entendeu, e foi isso que ele viveu. Então ele passou por esse processo de mudança. Ele não vive mais, ele vive a vida de Cristo. Isso é lindo. A gente precisa desejar isso. Desejar isso. É possível mudar? Sim, é possível. E eu quero dar para você a principal razão para que você mude. Sabe qual é? Você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus ainda conta com você. Porque na soberania dele, durante o ano de 2020, ele levou muitos servos de Deus, foram recolhidos, pastores, gente honrada, gente que tinha um ministério maravilhoso, e morreu. Como assim? Não sei. Deus é soberano, é Ele quem escolhe, é Ele quem sabe o tempo. E o coronavírus não está matando gente ruim e deixando gente boa. Isso não existe. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Isso não existe. Crente também morre de acidente, morre de câncer, perde pessoas queridas. Isso também acontece com a gente, faz parte da vida. Agora, por que você ainda não foi? Por quê? Por que eu ainda não fui? A resposta é simples, porque Deus ainda tem propósito para a sua vida aqui. Ainda existe algo que Ele espera que você faça aqui.
Então esse precisa ser o principal motivo para você dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, a luz brilhou e ele entendeu que ele estava indo para o caminho errado, ele entendeu que a perseguição não era o caminho certo, ele entendeu que não era aquela direção de Deus para ele. Então o que ele faz? Ele para e diz assim: Senhor, Senhor, o verso número 6, o que queres que eu te faça? Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que o Senhor espera de mim? Criar melhor os meus filhos? Entrar para a universidade? Amar mais a minha esposa? Ganhar o meu prédio todo para o Senhor? Largar o meu emprego e ir para a China para pregar o Evangelho? Morrer por amor de Cristo, cerrado ao meio, torturado? O que o Senhor espera de mim? Essa precisa ser a sua pergunta, por um simples motivo: você está vivo. Você está viva. E se você está vivo, se você está viva, é porque existe um propósito. Pastor, quanta dor, quanto sofrimento, existe um propósito. Pastor, quanta luta, quanta dificuldade, existe um propósito. Pastor, o senhor tem a resposta? Não, não tenho todas as respostas. Eu não sou Deus, mas Ele tem um propósito. Então, o que você tem que fazer? Ir para Ele e dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? 2021 vai chegar. Venci esse ano difícil. Vi meu vizinho de cima pegar Covid, meu vizinho de baixo pegar Covid, meu vizinho do lado pegar Covid, eu não peguei. Senhor, o que queres que eu te faça? Porque tem um propósito. E eu quero entender. E eu quero viver esse propósito. Você deseja isso? Você deseja isso? Senhor, o que queres que eu te faça? Se você esquecer todo esse meu sermão, lembre-se desta frase para começar 2021. Senhor, o que queres que eu te faça? Nós não somos heróis. Nem Hulk, nem Homem-Aranha. Mas podemos passar por um processo de transformação, de mudança. Podemos, sim, ser transformados pela ação do Espírito Santo de Deus e viver com Deus um relacionamento onde Ele é Senhor e tem liberdade para fazer da minha vida o que eu quiser. Mas a minha mãe sonhava que eu seria... Amém. Que bom que a sua mãe tinha sonhos para você. São os sonhos de Deus? Se não são, cumpra os que Ele tem. Mas desde pequenininho eu sempre quis ser... que bom, né? A gente quer ser tantas coisas, né? Talvez você, em algum período da vida, quis voar, né? Pulou do armário, achando que você ia voar. Eu sou o super-homem. O super-homem não é da Marvel, eu sei. Eu sou o super-homem. Não é o que Deus tem para você. Mas uma coisa é certa. Alguma coisa Ele tem para você. E aí? Senhor, o que queres que eu te faça? Essa precisa ser a sua pergunta. Ao final de 2020, porque 2021 vem aí. E o que tem de desafio para a gente? Muita coisa. Muita coisa. E vamos viver 2021, amém? Para a glória do Senhor. Mas esse não foi um amém de quem quer viver, não. Vamos viver 2021, amém? Agora eu ouvi até na live o amém. Agora sim. Vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus.